Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente pode editar uma foto para fazer com que as cores dessa foto se tornem mais vivas, mais interessantes. É muito comum a gente fotografar uma cena em que as cores realmente são muito bacanas, muito saturadas, e o arquivo RAW ele não mostrar essa situação, porque justamente o arquivo RAW é um arquivo sem processamento e ele precisa então ser trabalhado, ser revelado para que essas cores apareçam. Então é isso que eu vou mostrar hoje, como é que a gente pode buscar soluções no Lightroom para que as cores das fotos se tornem mais interessantes. Vamos lá para o Lightroom, que eu tenho uma foto exatamente nessa situação, em que no dia eu tinha cores interessantes e o arquivo, a imagem produzida pela minha câmera não condiz com aquela realidade. Vamos ver como é que a gente pode melhorar isso. Bom, aqui está a minha foto e essa imagem é bem característica dessa situação. Ela foi feita num fim de tarde, depois de um dia muito chuvoso, em que as nuvens começavam a se dissipar e o sol estava se pondo aqui à direita, iluminando toda essa área do céu. Então eu tinha um céu bastante colorido com o pôr do sol. E o arquivo RAW não mostra essa situação. É uma foto feita com uma velocidade de obturador bem baixa. Vou pressionar aí para a gente ver isso, olha. Ela tem 30 segundos, então é uma foto de longa exposição. E ainda que lá no local, no momento, eu tivesse um céu bastante colorido, o arquivo RAW não está me mostrando isso. Então a gente vai tentar extrair essas cores, fazer com que essas cores apareçam nessa fotografia. Vou pressionar aí de novo para os metadados desaparecerem. E eu começo aqui no subpainel Correções de Lente, habilitando a opção de remover desvio cromático para a gente eliminar qualquer possibilidade de desvio ou aberração cromática. Também gosto de habilitar a opção Ativar Correções de Perfil, ainda que essa foto tenha sido feita com uma tele. Veja, aqui embaixo do histograma a gente vê isso. É uma foto feita com uma distância focal de 105 milímetros. Eu usei a 70-200, a objetiva 70-200. Ainda assim, eu gosto de habilitar essa opção, mesmo que provavelmente a gente não consiga perceber grandes diferenças com essa correção habilitada. E de fato a gente não tem uma grande diferença, talvez a remoção um pouquinho da vinheta causada pela lente. Se fosse uma grande angular, a gente teria distorções mais evidentes aqui na periferia do enquadramento. Então esse é o meu primeiro passo. Depois disso eu vou lá para o subpainel básico e eu acho que aqui a gente pode tentar um perfil de cor mais interessante. Então eu vou abrir o navegador de perfil, clicando, deixa eu voltar lá para ficar um pouquinho mais claro, clicando nesses 4 quadradinhos aqui à direita, olha, eu abro o navegador de perfil. E aqui eu vou procurar os estilos de imagem que eu tenho na câmera. Veja que o Lightroom me dá todos esses estilos de imagem. Aqui eu vou habilitar a opção de paisagem e a gente percebe que com isso eu tenho uma saturação maior nas cores, assim como eu teria se eu tivesse utilizado esse estilo de imagem, esse Picture Style na minha câmera. Então eu vou fechar e veja só essa mudança de perfil, a gente já tem uma saturação mais interessante nessas cores aqui nas nuvens, no céu e nas pedras. Veja só, com o perfil padrão, que é o Adobe Cor, e com o Câmera Paisagem, que é um perfil que simula o Picture Style de paisagem da minha câmera. Depois disso a gente vai partir para os ajustes tonais e aqui talvez eu pudesse diminuir um pouquinho a exposição, e a minha preocupação aqui é trabalhar essas áreas de altas luzes de maneira diferente das áreas de baixas luzes, né? Porque eu tenho um contraste bastante grande, então eu tenho que me preocupar nas áreas de altas luzes de não perder informação no céu e nas áreas de baixas luzes de trazer mais informação para essas áreas mais escuras. Então, baixar um pouquinho a exposição, talvez alguma coisa aqui como menos 0,10. Os realces, também vou baixar aqui realces para a gente ter mais detalhe no céu. E aqui nas sombras a gente vai abrir um pouquinho.
Nos brancos a gente também, quem sabe, pode abrir um pouquinho e aí a gente vai vendo esse brilho na água um pouco mais interessante, e os pretos diminuir um pouquinho para a gente aumentar o contraste. Então aqui, de alguma forma, a gente já estabelece o nosso nível de contraste sem precisar do slider de contraste. Também posso aumentar um pouquinho a textura, que vai trabalhar nos pequenos detalhes da imagem, e também claridade, para aumentar o contraste nos tons médios. E a vibração, se a gente está procurando justamente mais cor, pode ser interessante aumentar um pouco aqui a vibração, e o resultado desses primeiros ajustes aqui no subpainel básico já trazem uma diferença importante para a imagem. Veja só, era assim e ficou assim, era assim e ficou assim. Eu acho que eu posso abrir um pouquinho mais as sombras. E agora a gente pode partir para a curva de tons. Eu acho que aqui na curva de tons a gente pode ainda incrementar um pouco mais o contraste, ao mesmo tempo que a gente equilibra essas diferenças tonais. Então eu vou fechar o subpainel básico, abrir o subpainel de curvas de tom, vou puxar a curva um pouquinho para cima para a gente ter um pouco mais de luz na imagem como um todo, mas também diminuir um pouquinho a curva, baixar um pouquinho a curva aqui nessas áreas de cinzas mais escuros. Então essa curva me ajuda a trazer um pouco mais de luz e de contraste para a foto. Bom, agora sabendo que essa foto é uma foto de longa exposição, como a gente viu, eu fiz com 30 segundos de exposição, é muito provável que ela tenha ruído. Então eu vou aproximar para a gente ver isso. E realmente eu percebo algum ruído nessa foto, e também percebo alguns pixels, o que a gente chama de dead pixels, né? Esses pixels vermelhos e brancos que vão aparecer quando a gente fotografa com longa exposição. Isso é resultado do aquecimento do sensor, né? Isso aqui a gente vai remover com a ferramenta de remoção, mas o ruído a gente já pode começar a se preocupar desde já. Então vou fechar aqui o subpainel de curva de tons, vou abrir o subpainel de detalhes e vou aumentar os valores de redução de ruído de cor. Lembrando que usar o slider de ruído de cor é bastante seguro, porque é apenas uma interpolação de cor. E agora o ruído de luminância pode ser um pouco mais complicado. Então eu preciso ter um pouco mais de cuidado quando eu uso a redução de ruído de luminância, porque do contrário eu vou perder muito detalhe da imagem. A imagem vai ficando plastificada. Esse ajuste causa um desfoque na imagem e a gente vai perdendo muito detalhe. Então eu vou aumentar bem pouquinho o ruído de luminância, e agora eu posso recuperar um pouco desse detalhe aqui na ferramenta de nitidez. Então eu vou aumentar um pouquinho a intensidade da nitidez. Como eu sei que eu já tenho ruído nessa foto por conta da longa exposição, eu vou zerar o slider de detalhe, que trabalha justamente nessas áreas de altas frequências, as áreas de menor detalhe e que se repetem com mais intensidade na foto, que é justamente o ruído. Não vou aumentar o raio por enquanto, mas vou utilizar o slider de máscara, que remove o efeito de nitidez nas grandes áreas planas da imagem. Então eu vou devolver a foto para ampliação normal, pressionar a tecla Alt, clicar no slider de máscara e veja, a imagem fica toda branca, e na medida que eu vou arrastando o slider para a direita, eu vou vendo aonde a nitidez está sendo aplicada. Tudo que é preto é aonde o slider de máscara está atuando, está removendo a nitidez. E veja, eu não quero nitidez no céu, eu não quero nitidez nesse primeiro plano aqui no mar, então eu vou arrastando o slider de máscara e isso remove a nitidez dessas áreas e também, de alguma forma, vai esconder um pouco do ruído que eventualmente ainda possa aparecer. Vamos aproximar para a gente ver o resultado disso. Veja só, agora eu posso até aumentar um pouquinho do raio. Vou pressionar Alt de novo no teclado, clicar no slider de raio e vou ver aonde esse ajuste está sendo aplicado. E o raio é o ajuste de nitidez sendo aplicado nas arestas maiores da imagem. E veja que aqui eu consigo perceber isso claramente. Então nas bordas da pedra,
nas bordas da montanha lá ao fundo eu tenho um pouco mais de definição de nitidez. Acho que tá bom por enquanto, e se for necessário a gente pode voltar. A gente não pode esquecer que o Lightroom faz tratamento não destrutivo, então a gente pode voltar aqui a qualquer tempo sem problema nenhum. Vamos devolver a foto para ampliação normal e vamos ver como era assim e tá ficando assim. Já é um resultado bastante interessante, mas a gente ainda pode melhorar, porque agora a gente pode partir então para as máscaras. Então eu vou clicar aqui no grupo de mascaramento, no grupo de ferramentas de mascaramento, que é esse ícone, o último ícone aqui da barra de ajustes localizados à direita, esse círculo pontilhado. O painel de máscaras vai abrir e eu vou começar aqui criando uma máscara para o céu. E vou fazer isso usando o degradê linear. Então eu vou traçar um degradê linear aqui no céu, porque eu quero justamente melhorar as cores desse céu. Num segundo momento eu me preocupo com essas áreas mais escuras do horizonte e do mar. E aqui eu vou abaixar um pouquinho a exposição, vou aumentar o contraste e a gente já vai vendo que as cores começam a se tornar mais evidentes aqui no céu. Posso abaixar um pouquinho mais as sombras. Então veja, quando eu fiz o ajuste global na imagem, eu arrastei o slider de sombra para a direita, para abrir as áreas de sombra dessas regiões mais escuras. Agora, como eu estou trabalhando apenas no céu, eu vou abaixar os valores de sombra. Eu quero que esses cinzas mais escuros da imagem fiquem mais densos, mais visíveis. Posso também arrastar o slider de temperatura na direção do azul, para a gente ter esse azul do céu mais interessante. E eu acho que, por enquanto, esse primeiro ajuste do céu tá ok. E a gente pode partir agora, então, para o ajuste desse primeiro plano. Então, nessa imagem, o que me interessa é, obviamente, essa região do horizonte, onde estão as pedras. E eu tenho um primeiro plano aqui muito claro, que acaba atraindo o meu olhar. Então eu vou criar uma máscara para esse primeiro plano, de maneira que eu diminua a intensidade de luz aqui nessa região e que meu olhar não seja atraído para essa área. Então eu venho aqui no painel das máscaras, clico no maisinho e mais uma vez vou usar um degradê linear. Esse degradê linear agora vai ser traçado de baixo para cima, justamente porque eu quero escurecer esse primeiro plano aqui do mar. E aqui simplesmente diminuir os valores de exposição e a gente tem um equilíbrio maior em termos de luminosidade entre esse primeiro plano e o horizonte. Agora eu vou tentar trabalhar nessa região que mais me interessa da foto, que é essa região aqui das pedras. E para isso vou criar mais uma vez mais uma máscara e nessa máscara eu vou usar um degradê radial. O degradê radial vai ser posicionado exatamente aqui nessa linha do horizonte e eu posso então ajustar essa área de maneira que isso aqui fique um pouco mais iluminado. Então eu vou aumentar um pouco a exposição, eu posso aumentar um pouquinho o realce, posso abrir mais as sombras. Veja que a gente começa a perceber mais detalhes aqui nessa área do horizonte. Posso abrir também os brancos, então nesse momento o que eu quero é justamente atrair o olhar para essa área que é, no meu entender, a região mais importante da foto, né? E também posso esquentar um pouquinho mais essa área com o slider de temperatura, arrastando para a direita, na direção do amarelo, de maneira que a gente tem um contraste de cor entre essa área do horizonte e o céu, que está bem azul, um azul bastante carregado. Então, eu acho que em termos de máscara, a gente já tem um resultado interessante. Veja só, sem as máscaras e com as máscaras. Sem as máscaras e com as máscaras. Mas ainda acho que a gente pode melhorar essa foto justamente nessas áreas
do brilho mais avermelhado, mais magenta do sol. Então eu tenho essas nuvens que tem esse tom mais quente, que eu acho que isso pode ficar mais interessante ainda. Então eu vou criar uma máscara que vai ter como objetivo trabalhar justamente nessas áreas mais quentes das nuvens, né? Em que a gente consegue perceber melhor o brilho do sol que está se pondo nesse momento. Então eu vou clicar no maisinho para a gente ter o painel de ferramentas de máscara aberto e vou utilizar aqui a opção de intervalo de cores. Então clico em intervalo de cores, veja que o meu cursor agora se transforma num conta-gotas e eu vou clicar numa área que tem a cor que eu queira atuar, que eu queira trabalhar nela. Então clico aqui nessa área da nuvem que é mais quente e o Lightroom vai fazer uma máscara atuando exatamente sobre todas aquelas áreas que têm essa mesma tonalidade de cor. Mas veja que eu tenho áreas quentes aqui na nuvem e também tenho aqui nas pedras e também no mar. E a máscara não foi feita nessa região, mas isso pode ser ajustado nessa primeira área do painel da ferramenta. Então eu tenho o slider de refinar e se eu arrastar esse slider para a direita ou para a esquerda, eu aumento ou diminuo a amplitude das cores afetadas por essa máscara. Veja que se eu arrasto bem para a direita, eu estou aumentando essa amplitude e eu tenho máscaras também aqui no mar e também um pouquinho aqui nas pedras, indicando que quando eu trabalhar nessa máscara, eu também afetarei essas áreas aqui do primeiro plano e também das pedras. E isso pode ser interessante porque eu vou ter todas essas regiões com a cor alterada na mesma proporção. E para alterar essa cor, eu poderia, por exemplo, aumentar os valores de temperatura. Então, eu vou deixando essas cores mais quentes. Veja só, eu poderia acrescentar uma cor a essa região aqui embaixo na caixinha de cor. Então, se eu clico nessa caixinha de cor aqui, abre um seletor de cor, eu poderia escolher uma cor para acrescentar a essa área. Todos esses recursos são válidos, é claro que depende da sua foto, depende do seu gosto, do seu interesse, mas eventualmente tudo isso você poderia utilizar como recurso. Eu acho que essa cor não ficou muito interessante, ficou um pouco demais, então vou utilizar um tonzinho menos vivo, mais desaturado, e posso usar também a ferramenta de cor de ponto. Vou clicar no conta-gotas, clicar sobre a área que eu quero trabalhar e ele vai colher uma amostra dessa área. E aqui, por exemplo, eu poderia aumentar um pouquinho a saturação, talvez até mudar um pouquinho o tom desse brilho. Veja que isso vai ficando muito intenso e a gente precisa tomar cuidado para não passar do limite. E eu acho que aqui eu passei bastante do limite, então eu vou diminuir um pouquinho essa saturação que eu usei, voltar um pouquinho o matiz, a alteração do matiz, e aqui está, veja só, sem um ajuste de cor, com um ajuste de cor. Então a gente tem cores muito mais interessantes e muito mais semelhantes àquilo que eu vi lá no momento da foto. Por fim, eu acho que aqui a gente pode finalizar o ajuste das máscaras, né? A aplicação das máscaras, e posso agora tentar identificar áreas em que haja poeira no sensor, para a gente remover essas manchinhas causadas por poeira no sensor. Então eu vou pegar a ferramenta de recuperação e vou tentar localizar essas manchinhas habilitando a opção visualizar pontos. Veja que agora, com essa opção habilitada, eu consigo ver claramente todas as manchinhas no sensor. Cada um desses pontinhos é provavelmente uma mancha causada por uma poeirinha que esteja presente no meu sensor. Inclusive eu tenho essa área aqui em cima, que eu não sei exatamente o que é, pode ser eventualmente até uma sujeira grande no meu sensor. Eu vou limpar isso tudo e depois então a gente retorna. Vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo com isso e daqui a pouco então eu retorno. Bom, removi todas as manchinhas causadas por poeira no sensor, ou quase todas.
Agora eu preciso verificar se essa remoção foi feita de maneira correta, então eu vou desabilitar essa opção de visualizar pontos para a gente ver a foto na visualização correta. Aparentemente está tudo ok. Vou fechar a ferramenta de recuperação e agora a gente precisa decidir se a gente vai remover o barco que está aqui nessa área do horizonte, que ficou obviamente borrado, né, porque ele se movimentou durante o período da exposição, ou não. E se eu quiser remover esse barco aqui, eu vou precisar ir para o Photoshop, porque o Lightroom, as ferramentas disponíveis no Lightroom, provavelmente não vão dar conta de fazer essa remoção da maneira mais adequada. Então, só para fins de demonstração, eu vou lá para o Photoshop para a gente ver como remover esse barco utilizando as ferramentas de inteligência artificial no Photoshop. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito na foto, escolher a opção Editar em e Editar em Photoshop 2024. O Photoshop vai abrir. E agora, com a foto aqui no Photoshop, eu posso pegar a ferramenta de laço, selecionar o objeto que eu quero remover grosseiramente, clicar aqui na área de preenchimento generativo da barra de tarefa contextual e simplesmente clicar em gerar. O Photoshop, então, por meio de inteligência artificial, vai analisar a imagem e gerar pixels para essa região. Isso pode demorar alguns segundos. E veja que ele me dá aqui no painel de propriedade 3 opções para essa remoção. E eu acho que a terceira foi a melhor. Então, estando satisfeito com isso, a única coisa que eu preciso fazer é fechar esse documento. O Photoshop me pergunta se eu quero salvar esse documento, eu digo que sim, clico em salvar. E se eu voltar para o Lightroom, e minimizando aqui o Photoshop, a gente vai ver uma cópia do meu arquivo original. Veja, esse é o meu arquivo original com o barco. E aqui a cópia gerada pelo Photoshop sem a presença do barco aqui no horizonte. E a gente tem então um resultado bastante interessante, considerando aquela foto da qual a gente partiu. Então é isso, pessoal. Esse foi uma edição completa do início ao fim, mostrando como a gente pode recuperar ou fazer com que as cores da imagem de fato apareçam na foto em um arquivo RAW. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma técnica nova, se alguma das dicas que eu dei aqui podem te ajudar no seu trabalho, aí nas suas fotografias, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante pra gente e principalmente se inscrever no canal. Só assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai mostrar isso para mais pessoas que também podem se beneficiar desse material. E além disso, você vai ser avisado toda vez que a gente subir um vídeo novo aqui pro canal. E a gente sempre tem toda semana material novo, interessante, atualizado no YouTube. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.